E eu me lembro que na década de 80, final da década de 80, muito se dizia que quando o Brasil gostar de política mais do que gosta de futebol, nossos problemas vão estar resolvidos. Isso era o lugar comum, todo mundo dizia. Uhum. Hoje, eu ainda não sei quanto foi o Brasil e Venezuela de ontem, ainda não olhei no Google. Uhum. Mas o que significa, e talvez assim, as pessoas também nem sabem o que está ocorrendo direito com a seleção brasileira, mas sabe o que está ocorrendo com a política nacional. O que me faz crer que a politização veio com muita força. Sim. Mas nós não resolvemos nossos problemas. Mas será que houve efetivamente uma politização? Vamos pensar assim, vamos pensar um pouco, certo? Será que as pessoas têm uma consciência real do que está acontecendo ou elas têm uma consciência mais narrativa, sabe? Elas colocaram meio que como histórias quase míticas, e aí o fato do Bolsonaro ser chamado de mito não é um acaso, certo? Mas que elas não têm um conhecimento muito grande sobre as estruturas políticas. Por exemplo, Bolsonaro não cumpriu boa parte das propostas de campanha dele e boa parte da nova direita, ou nova direita, não sei mais nem como classificar, vem das pessoas que se desiludiram com o Bolsonaro. Parte do discurso de terceira via é de gente que antes fazia campanha para o Bolsonaro e agora está se colocando como oposição, certo? Mas a militância que se mantém a favor do Bolsonaro sempre dá aquelas justificativas. Precisa de aprovação, precisa o STF barraria e tudo, etc. Mas às vezes... Que é uma desculpa que vem lá de muito tempo, né? Não é desculpa nova. Não é uma desculpa nova. Mas será que sempre seria o caso mesmo? Vamos lembrar que, por exemplo, o Bolsonaro, quando ele entrou, ele estava com uma bancada de cerca de 50 parlamentares. O PSL, que era um partido que até então não tinha essa expressão, se tornou o partido do Bolsonaro, onde todos os deputados, aliás, da bancada bolsonarista, se aglomeraram lá, aglomeraram, com perdão do trocadilho pelo momento, se aglomeraram naquele partido, certo? E acabou que ele tinha efetivamente uma grande bancada. Acabou que ele perdeu por intrigas internas essa bancada, mas muita coisa que ele poderia ter aprovado, ele não aprovou realmente, talvez por uma falta de vontade política. Será que ele precisava nomear pessoas que eram vinculadas ao PT em cargos que dependiam apenas da escolha dele? Bom, a grande questão é que o desconhecimento sobre as narrativas sobre a estrutura política faz com que as pessoas caiam muito em uma narrativa mítica, certo? E quando eu falo em narrativa mítica, é interessante que a gente perceba o que é que serve um mito? Para que serve um mito quando a gente entende que o Bolsonaro foi chamado disso, e a gente entende que outros fenômenos de personalismo político no Brasil recebem esse tipo de denominação, certo? Para que serve um mito? Ele é uma expressão perfeita de algo. Então, por exemplo, ele serve até para gerar um certo relacionamento com uma ideia, certo? Então, por exemplo, quando um grego ele pensava no amor, ele não pensava num conceito filosófico de amor. Ele dizia, essa desgraçada dessa Afrodite que acabou com a minha vida. Ou então dizia, muito obrigado, Afrodite, você me fez me apaixonar pela minha mulher e ter filhos. Mas qual é a grande questão? Ele via um personagem que representava aquilo perfeitamente. E da mesma forma, outros países mais recentemente, certo? Falei da Grécia Antiga, mas vamos pensar aqui, o que é o Capitão América? Ele é uma representação do ideal americano feita em um momento de guerra. Uma representação do super soldado. Só que o Brasil carece muito dessa representação mítica. De figuras na ficção com as quais as pessoas se identifiquem. E aí existe uma correlação que eu quero estudar ainda melhor, mas que já tem muita gente estudando, certo? Que é a correlação entre, por exemplo, uma figura como o Capitão Nascimento e o capitão que veio depois, que foi o Capitão Bolsonaro. Porque o mito estabelecido de um cara que tem uma certa truculência para lidar com crime e tudo, surge na ficção e ele acaba abrindo espaço para a realidade. E essa ficção foi amplamente absorvida e consumida pela população brasileira, né? Sim, mas ela foi tão amplamente consumida, talvez por uma sede muito grande desse mito. De um mito que deveria ser estabelecido na esfera da ficção. E nos levar à salvação. Não sei se vai nos levar à salvação, mas o mito ele é um ideal, certo? Por exemplo, se eu acredito em determinados valores, eu posso cometer falhas, porque um dia eu vou estar cansado, um dia vai ter uma tentação na minha vida, ou qualquer coisa do tipo. Eu cometo falhas, você comete falhas, todos aqui cometemos falhas. Mas quando a gente escreve um personagem de ficção, ele não precisa ser falho, a não ser que o escritor escolha daquela forma. Então é por isso que o Capitão América é aquele ideal do escoteiro, que sempre sabe poupar os inimigos, que não atira pelas costas e tudo. Na guerra de verdade, as pessoas atiram pelas costas, certo? Mas por quê? Porque o herói de ficção ele só é colocado nos momentos onde o autor dele escolheu colocá-lo.
E aí, essa projeção negativa no personalismo político, qual é? É que o sujeito é colocado como infalível quando o ser humano sempre será falível. Não estou falando aqui especificamente do Bolsonaro, nem do Lula, nem, sei lá, do Getúlio Vargas, ou de qualquer um que tenha tido essa projeção. Mas vamos supor que a gente tenha uma pessoa que seja muito inteligente e de muito bom coração. Ainda assim é um ser humano que um dia vai acordar com a cabeça virada, vai acordar de mau humor e vai cometer uma falha, certo? O ser humano vai cometer falhas. A figura de ficção não. E a gente projeta atualmente a ficção sobre a política. Porque essa é a única, talvez, grande narrativa unificadora nacional. Quais são os poucos momentos onde todos os brasileiros exercem a mesma atividade? Futebol e política. E aí já entra naquele link que você falou da política que se futebolizou. Né?